Olá, vamos continuar falando sobre JavaScript e agora eu vou falar sobre as estruturas condicionais que existem no JavaScript. São basicamente essas aqui: if, else e switch, certo? Então, as estruturas condicionais, elas servem, como o nome está dizendo, servem para criar condições de funcionamento do código, né? Então, no final das contas, ele vai mexer no fluxo de funcionamento para lidar com condições diferentes, né? Então, por exemplo, o exemplo mais básico que existe é se você quiser que, dependendo do número que você criou, que seja escrito se aquele número é maior do que zero, menor do que zero, ou se ele é igual a zero, né? Isso tem três opções diferentes, né, de funcionamento. Existem exemplos mais simples, né, que a gente vai começar a mostrar, tá? Então, o primeiro comando que a gente aprende quando está falando de estrutura condicional é o comando if-else, né? Mas o primeiro exemplo que se dá é basicamente com o comando if, né? O comando if ele vai ter essa aparênciazinha aqui no JavaScript, ó. Diferente do Python, né? Antes a gente só precisava colocar esses dois pontos para definir a ação daquele comando. Aqui a ação de um comando JavaScript vai ficar dentro dessas abre-chaves, dessas chaves aqui, né? Abre e fecha chaves. Então a ação do comando fica aqui, ó, certo? Dentro desses do abre e fecha chave, tá? Então, por exemplo aqui de funcionamento do comando. Então, uma das formas mais simples da gente exemplificar é quando a gente tem uma variável, por essa daqui, por exemplo, nome, e caso eu queira saber se um nome ele é válido ou não, tá? Então, o que é um nome válido para a gente? Primeiro a gente precisa definir. Como é que a gente define o que é válido? Primeiro você vai ter que definir. Para a gente, um válido, assim, esse barra barra no JavaScript significa comentário, né? Para nós, um nome válido é aquele que tenha no mínimo 3 letras, né? Então, a gente pode usar essa lógica de verificação, né, em várias situações, como por exemplo um acesso a uma página web. O usuário precisa digitar qual é o nome do usuário ou a senha, né? E aí a gente tem que impedir que o sistema, que o usuário, né, digite uma quantidade inferior a 3 caracteres. E a partir da identificação de que aquele nome é inválido, né, você tem que enviar uma mensagem para o usuário, né? Então vamos criar essa lógica aqui, ó. Então um JavaScript, para você identificar quantos caracteres tem uma variável do tipo string, você usa esse comando length, né, ó, ponto .length, né? Então, só exemplificando que tudo no JavaScript, né, é objeto, né? Quase tudo no JavaScript é objeto. Então esse nomezinho aqui para ele é um objeto, apesar de a gente considerar como sendo um tipo primitivo, né? Escolhas de decisão de como a linguagem foi desenvolvida, né? Foi criada. Então nome.length ela é igual a 6. Então, para a gente, no nosso caso, a gente só quer que uma mensagem de erro seja exibida quando houver uma falha nos critérios que a gente definiu. Então, por exemplo,
se o tamanho do valor que está armazenado dentro da variável length for menor que 4, né? Ou seja, de 3 para baixo, eu quero que ele crie. Aqui, infelizmente, o console log não funciona, né? Então não vai dar para enviar, mostrar a mensagem. Aí a gente vai escrevi aqui errado. Pronto. Ele não vai dar nenhuma mensagenzinha de erro, né? Mesmo que eu tenha colocado um nomezinho aqui inválido, ó. Nome igual a QQ, se eu checo, né? Essa condição aqui foi verdadeira, mas mesmo assim ela não mostrou. Como é que a gente vê esse resultado aqui, né? A gente pode vir aqui para a linha de comando e fazer esse mesmo teste aqui no Node, né? Como a gente fez lá no começo. Então eu crio uma variávelzinha aqui, QQ, ela é inválida. E aí eu posso digitar, né? Se nome.length for menor do que 4, escreva na tela nome inválido. E aí eu fecho chaves. Escrevi alguma coisa erradinha aqui, pronto, os caracteres. E aí ele vai lá e escreve na tela nome inválido, né? O console log também, ó, o Node, melhor dizendo, você usando setinha para cima, setinha para baixo, ele consegue guardar o histórico de tudo aquilo que foi digitado. Então eu posso pegar aqui e escrever um nome válido agora, ó, Sérgio. Se eu uso o if, agora ele não vai mais mostrar nenhuma mensagem de erro, né? Então, quando a gente usa o if, a gente está mexendo no fluxo de funcionamento de um código. Então, o que eu estou dizendo é que essa parte específica aqui, onde vai ser exibida essa mensagem de erro, só vai ser exibida quando essa condição aqui for verdadeira, né? Então, quando a gente está falando de condicionais, operadores de decisão, né, de condição, aqui ele está sempre esperando um valor que é lógico ou um valor booleano, né? Então, toda vez que aqui tiver como resultado verdadeiro, essa ação será executada. Toda vez que isso daqui retornar um valor falso, essa ação aqui será ignorada. É como se ela não existisse, certo? Além disso, né, dentro da sintaxe do if, essa daqui, ó, é só nossa sintaxe padrão, a gente também tem a sintaxe com o else, né? Você tem uma condição que é verdadeira, essa ação aqui será executada quando true, e essa ação aqui será executada quando false, né? Então eu tenho duas alternativas, né? Então, por exemplo, um exemplo bem simples de você verificar, né? No problema onde eu tenho que saber ou imprimir na tela se um número é par ou ímpar, né? Eu vou precisar utilizar, né, o comando if else. Então, por exemplo, aqui no Node, vou só criar um exemplozinho para a gente aumentar o escopo de entender como é que isso funciona. Para a gente sair dessa tela, a gente coloca o ponto exit
e a gente pode criar isso daqui como sendo um código de JavaScript. Eu vou criar uma pastazinha chamada JavaScript e vou usar aqui o VS Code para a gente criar nossos scripts e executá-los, tá? Então vou aumentar um pouquinho a fonte para ficar mais visível, e aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso criar uma variável e colocar aqui o número 2 para ela, certo? E aí eu posso usar o comando if else para saber se o número é par ou não. Quando é que um número é par, né? Quando o resto da divisão dele por 2 for igual a 0. Aí a gente pode imprimir na tela número par. A gente vai usar o comando else, né, para imprimir um valor, né, imprimir um texto. O texto número ímpar, né, quando essa condição aqui for falsa, né? Então quando você pega um número e calcula o módulo 2 dele, se o resultado for igual a 0, isso quer dizer que esse número que eu digitei aqui, ele vai ser um número par. Se isso não for verdade, né, porque o resultado dessa expressão aqui, nesse caso aqui, vai ser verdadeiro, esse trecho do código aqui vai ser executado e esse trecho aqui não vai ser executado. Quando o resultado daquela expressão for falsa, esse texto aqui não vai ser impresso na tela e esse texto aqui vai ser impresso na tela, tá? Certo? Então como é que a gente testa isso? Editando no VS Code. Então você, para poder fazer esse teste que eu estou fazendo aqui, você primeiro vai ter que ter instalado o Node.js dentro da sua máquina, certo? O Node.js você vai achar aqui, ó, acho que eu mostrei, ó, lá no começo. Essa é a página do Node.js. Você vai baixar, vai instalar, e depois de instalado você vai poder utilizar os comandos dele dessa forma, né? Você pode, no próprio Java do próprio VS Code, você pode clicar aqui no botãozinho de Run Code e ele vai, ó, mostrar aqui o resultado, né? Número par. Se eu colocar aqui o número 3, por exemplo, e botar para rodar, ele vai lá e escreve número ímpar, certo? Então, e esse daqui é a forma que a gente tem para lidar com o comandozinho if else, certo? Tranquilo, né? Só que existe mais um exemplo. Vou criar outro código aqui para a gente explorar. Nesse caso aqui, a gente usou somente, a gente primeiro usou uma condição, só um comando if, depois a gente usou um if else. Só que existem situações onde a gente precisa de mais de uma condição. Por exemplo, a gente precisa de 3. Que exemplo, né? Um exemplo disso é quando você precisar saber se um número é negativo, positivo ou igual a 0, né? Então existem essa situação aqui, né? Então como é que a gente faz isso? Chama isso de usar o if, né, várias vezes para poder a gente identificar mais de duas condições. Então vou colocar aqui o número valendo menos 10, por exemplo. E aí a gente faz a checagem. Se o número for maior do que 0, o que é que a gente tem que imprimir na tela? Console log, dizer que esse número é positivo. Se eu só fizer isso, ó, console log, eu tenho dois problemas, né? Eu tenho que
especificar se o número é positivo ou negativo ou igual a zero. Eu só consegui mostrar uma mensagem dizendo que ele é positivo, quando essa condição aqui for verdadeira. Só que ainda faltam duas condições, né? Uma condição quando o número for menor que zero, e outra condição quando o número for igual a zero, né? Então como é que a gente pode fazer isso? A gente pode juntar com esse else aqui um outro comando if. Então vai ficar else if, né? Existem até linguagens que juntam assim e criam. No Python ele cria isso, né? Elif. Pra gente não, no JavaScript a gente faz assim, ó, else if, e tem que criar a condiçãozinha aqui, ó, sempre entre parênteses, que é uma coisa diferente lá do Python. Se o número agora for menor do que zero, ele vai lá e escreve na tela negativo. Só que eu preciso da terceira condição, que eu posso fazer assim, ó, se o número for igual a zero, aí eu imprimo na tela zero, certo? Eu posso fazer essa sintaxezinha aqui, ela não vai dar problema nenhum, ela está correta. Vou colocar aqui para rodar, então ele vai dar o resultado aqui, ó, menos 10, ou negativo, já dizendo, negativo, certo? Se eu colocar o valor 10, é para ele imprimir na tela positivo, e se eu colocar o valor 0, é para imprimir na tela 0. Ok. Então, tem uma coisa que dá pra gente fazer, ó, e você pode até perceber que esse if no final ele não é necessário. Por que ele é necessário? Porque no nosso caso só existem três condições possíveis: se é positivo, se é negativo ou se é igual a zero. Se não for positivo, se não for negativo, a única coisa que ele pode ser é zero. Então esse if aqui é desnecessário, tá? Uma forma de economizar a linha de código é fazer isso aqui, né? Já que só existem três situações possíveis, né? Se a gente rodar aqui, ele vai funcionar direitinho, zero. Ele vai checar essa linha, ele vai checar essa outra linha, e por final ele não vai fazer mais nenhuma checagem, só vai imprimir o nome zero. Então esse é um jeito da gente utilizar os operadores lógicos, o if else e if else if. Então aqui nesse caso são só três opções, você pode ter quantas opções você quiser, né? Ok? Então com isso a gente termina mais uma aulinha. Valeu!